bombardeiros F-111 da Força Aérea Americana decolam de suas bases na Inglaterra para uma longa jornada ao norte da África e um ataque surpresa à Líbia. Impedidos de voar sobre França e Espanha, os aviões americanos fazem um caminho mais longo, sobre o mar. Durante a viagem, são reabastecidos 6 vezes. Para fugir aos radares líbios, voam a baixa altitude. Outros jatos decolam de porta-aviões perto do Golfo de Sidra. A capital, Trípoli, é o alvo principal. Ao mesmo tempo, outros aviões atacam Benghazi. Tudo acontece de madrugada. Segundo Washington, os alvos são bases militares e campos de treinamento terroristas. Mas os únicos danos que os líbios permitem mostrar ao mundo são os causados em áreas civis, como um bairro residencial em Trípoli, duramente castigado. A imprensa estrangeira é levada seletivamente aos hospitais para ver as vítimas civis do ataque. Entre elas, crianças pequenas, massacradas por escombros enquanto dormiam. O quartel-general do coronel Muammar Gaddafi também é atingido, inclusive a tenda onde ele costuma trabalhar e dormir. Os 2 filhos menores de Gaddafi são feridos e levados ao hospital. Mulher e outros 2 filhos escapam, mas a filha adotiva morre no ataque. O próprio Gaddafi escapa com vida. Ele reafirma a disposição de continuar apoiando pelo mundo o que chama de revoluções populares. Outros chamam de terrorismo. A tragédia nuclear de Chernobyl. A Europa é, neste planeta, provavelmente o lugar onde o homem mais se preocupa com a natureza. Por uma triste ironia, em 86, foi exatamente aqui na Europa o lugar onde o homem mais agrediu o meio ambiente. Aqui no Velho Mundo, neste ano, erros humanos provocaram a morte do rio mais importante do continente, o Reno. E aqui foram erros humanos também que provocaram o pior acidente nuclear da história da humanidade. Uma explosão nesta usina nuclear, no interior da União Soviética, num lugarzinho desconhecido até então, mas que em 86 entrou para o mapa dos desastres ecológicos, um lugarzinho chamado Chernobyl. Foi em abril, numa noite de sexta-feira. Uma explosão química arrebentou o teto do reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl. Pelo buraco, uma enorme quantidade de radiação escapou para a atmosfera. O vento se encarregou de espalhar a radiação por mais de 1000 quilômetros em torno do reator. Pelo menos 7 países europeus já recebiam a contaminação de Chernobyl quando o governo soviético deu o alerta, 3 dias depois do acidente. Dentro da usina, um incêndio de origem nuclear queimou 12 dias seguidos. Os técnicos chegaram a falar em síndrome da China. Havia medo do calor do incêndio derreter a base do reator e ele afundar na terra. Helicópteros despejaram toneladas de areia no coração do reator, até que o incêndio foi apagado. A radiação matou 31 pessoas. 250 mil moradores foram retirados da área. A nuvem radiativa assombrou a Europa durante várias semanas. Pastos foram contaminados. Toneladas de leite precisaram ser destruídas. Até hoje, aqui na Europa, as pessoas têm medo de tomar leite. Nunca os estoques foram tão grandes. As piores consequências de Chernobyl, porém, não podem ser medidas em dinheiro. O meio ambiente em volta do reator fica contaminado com níveis de radiação 2.500 vezes mais altos que o normal. Isso durante, no mínimo, 10 anos e, no máximo, 3 séculos. O futebol ganha um novo rei, Diego Maradona. As alegrias e tristezas da Copa. Copa do Mundo, em junho no México, a grande festa do futebol. Depois de 4 vitórias consecutivas, o Brasil enfrenta a França pelas quartas de final. A seleção brasileira sai na frente. Miller escapou, bom drible, Júnior, pintou o gol, Careca, é gol! E que gol! Mas a alegria durou pouco. O setor na ponta direita, bateu, pintou o gol, fechou Platini, gol! Francês, Platini empata o jogo. No segundo tempo, a grande chance brasileira. Contra-golpe armado, o Brasil tem que ter velocidade. Alemão, deixou com Zico. Linda bola, pintou o gol brasileiro, pênalti em branco, pênalti. Uma bola, a bola é boa, que bola boa
posição, Zico. Atenção, tensão em Guadalajara, Zico. Zico defendeu o goleiro. Careca pra fora, gol. Perde o pênalti a equipe brasileira. Perde a chance de passar à frente do placar. O jogo iria para a prorrogação e os pênaltis. Sócrates o primeiro a bater. O Brasil respira novamente. Volta a ter esperanças fortes o Brasil de continuar. Júlio César, autorizado. Júlio César, errou! Na trave! Perdeu o gol! Era a vez de Fernandes pela França. Se ele marcasse, o Brasil estava eliminado da Copa do Mundo. Jogadores de mãos dadas no time do Brasil. Bateu o gol! Está classificado o time francês. Fora a equipe brasileira. Aos brasileiros restou a tristeza. Mas a Copa não foi para a Europa. Ficou aqui, para a Argentina, de Maradona. Dos 14 gols da seleção campeã do mundo, 5 nasceram de passes decisivos de Maradona e 5 foram dele mesmo. Reveja alguns dos lances que consagraram Maradona nesta Copa. Depois da Copa do México, o futebol tinha um novo rei, Dom Diego Armando Maradona. Nova maldição, o craque. Uma pedrinha barata num tubinho de plástico. Chama-se crack. Para milhares de americanos, o caminho mais curto e rápido entre a realidade e o paraíso. Americanos dos 13 aos 70 anos, atraídos pela potência e pelos lucros do crack, se envolveram no consumo e no tráfego da droga. Muitos hoje estão mais perto da miséria do que do paraíso. Nenhuma droga conseguiu tantos adeptos com tanta rapidez, nenhuma provocou repressão mais intensa. O governo americano, assombrado com a propagação do crack, mobilizou forças no mar, na terra e no ar. O crack vem da cocaína, que em grande parte vem da Bolívia. E na tentativa de eliminar a droga na fonte, os americanos montaram uma operação militar sem precedentes na Bolívia. Sem precedentes e sem sucesso. A cocaína continua chegando aos Estados Unidos, mas a venda de crack nas ruas americanas diminuiu. Não só pela ação da polícia, mas da própria população. Nos bairros mais pobres e mais afetados, os moradores saíram pelas ruas e pintaram com tinta vermelha as casas dos traficantes e consumidores. Mas a polícia está descobrindo que achar a cocaína é fácil. Destruir o universo da droga é quase impossível. Na penitenciária de Presidente Venceslau, São Paulo, um grupo de presos consegue fazer 16 reféns. Os presos jogam óleo diesel nos reféns e ameaçam tocar fogo. Nas negociações à noite pedem armas e automóveis. Na manhã seguinte, a polícia aperta o cerco. À tarde, a rebelião é esmagada. Os presos são retirados do presídio e espancados, alguns deles até a morte. 14 presos morrem. Maria da Graça Meneghel conquista de vez as crianças do Brasil. Para os baixinhos, ela é a Xuxa, dona do programa infantil de maior audiência na TV. Em 86, o disco da Turma da Xuxa bate todos os recordes, 3 milhões de cópias vendidas. O clima de emoção atinge os economistas. Maria da Conceição Tavares chora num debate pela televisão e vira musa do cruzado. Continuo confiando na empresa desse país para ajudar essa travessia com esperança e redimir esse país. O olho na tabela, o dedo na máquina de calcular. A nota fiscal ressurge. A Sunab, lotada como nunca se viu. Vou
vou estourar com a boca do balão. Nós vamos dar um fim a tal remarcação. E estou com o presidente, não abro. Desta vez eu acabo com a maldita inflação. O povo está nas ruas contente, ajudando o presidente contra a especulação. Os preços caem. Pela primeira vez não existe inflação. O ministro Dilson Funaro se transforma no mais popular ministro da Fazenda da história do país. A popularidade do presidente Sarney bate todos os recordes. E agora, mais do que nunca, nós temos um governo que olha pelo povo e que faz do povo fiscal do presidente da República. O povo está nas ruas contente, ajudando ao presidente contra a especulação. Vou discutir aqui e não vou reforçar aquilo que vocês têm visto todos os dias na televisão. Eu vou tentar contar uma outra história que a grande imprensa não tem deixado de discutir. Eu vou tentar mostrar que essa nova moeda, o cruzado, tem dois lados. E só tem aparecido um desses lados na divulgação e na propaganda do governo. Na Rede Globo, no rádio, só aparece um lado do cruzado. Eu quero discutir o outro lado do Brasil do cruzado, o lado do trabalhador. O que é que o trabalhador ganha, o que é que o trabalhador perde. Quais são as questões que os trabalhadores terão que enfrentar no Brasil do cruzado. Para discutir isso, primeiro ponto que a gente tem que ter claro, quais são os objetivos desse pacote? O que é que o governo pretende com esse pacote? Ele tem objetivos políticos e objetivos econômicos. Quais são os objetivos políticos do pacote? Em primeiro lugar, o governo pretende ser governo. Ou seja, a Aliança Democrática estava explodindo, com uma crise política muito grande, o PMDB ameaçando se retirar, principalmente depois da reforma do Ministério, onde existem 6 governadores que foram da Arena, que foram do PDS e que agora se dizem da Nova República, no Ministério atual. Então, frente à crise do Ministério, o governo precisava tomar uma iniciativa e antecipou esse plano. Em segundo lugar, porque esse ano é ano de eleição, é ano da Constituinte, muda governador e o governo precisa dizer que veio. Então ele precisava tomar algumas medidas. Mas em terceiro lugar, e mais importante politicamente, é que em 1985 nós tivemos nesse país 6 milhões de trabalhadores grevistas. O maior volume de greves da história recente do país. A fiscalização foi mesmo implacável, mas poucos se deram conta. Já tinha começado o terceiro round. Aos poucos, os buracos foram aparecendo nas prateleiras. O consumo foi disparando mês a mês. A fila virou rotina. Cheguei aqui e perguntei assim, minha filha, isso é pra que essa fila? É pra ovo. E aquela ali? Aquela ali é pra pedaço de frango. E aquela outra lá? É pra pão. Eu digo, eu vou nessa aqui. E finalmente, 8h30 da manhã, são abertas as portas dos supermercados. E vejam só a correria. É velho, criança, dona de casa, todo mundo correndo pra pegar 1 litro de leite. Vamos lá. Calma. Para abastecer o mercado, o governo começa a importar em massa. Em Moscou, no mês de julho, a paz voltou ao esporte mundial. Nos Jogos da Amizade, soviéticos e norte-americanos se enfrentaram pela primeira vez em 10 anos numa grande competição. E convidaram atletas de 50 países para celebrar com eles essa reaproximação. Os Jogos foram uma promessa de fim aos boicotes que empobreceram as 2 últimas Olimpíadas. Para a amizade, nota 10. Para o esporte, 3 recordes mundiais. 2 deles aconteceram aqui, no estádio Lenin. Esse é o primeiro, um recorde para o alto. O soviético Sergei Bubka subiu 6 metros e 1 centímetro no salto com vara. No heptatlo, a norte-americana Jack Joyner bateu o recorde mundial com 7.148 pontos. Nunca uma atleta dos Estados Unidos tinha conquistado esse recorde. E finalmente um recorde na piscina. Outra vez um soviético, Vladimir Salnikov, nos 800 metros ao livre.
Foi o 7º ano consecutivo em que ele bateu um recorde mundial. No reencontro pela paz olímpica, uma grande vitória da beleza. Os atabaques anunciam a morte da Ielorixá mais famosa do Brasil. A Bahia chora a morte da mãe Menininha do Gantuá. Ai, minha mãe menininha. Ai, minha mãe. Menininha morre aos 93 anos, adorada como sempre. Minha mãe se foi, minha mãe se foi, sem deixar de ser hora. A nova dupla da TV, Chico e Caetano. Salve o compositor popular. Um programa esperado há mais de 20 anos. Chico e Caetano na Globo. Quando nós nos reencontramos para fazer esse programa, a Globo nos propôs a ele, e segundo me contaram, ele propôs ao pessoal da Globo que me convidasse também. Eu não queria ficar sozinho nessa empreitada, não. Pablo Milanés é o embaixador musical mandado por Cuba depois do reatamento das relações com o Brasil. Os assassinatos do padre Josimo Bastos e do fazendeiro Brás Dornelles, no Pará, reacendem o debate sobre os conflitos de terra. Colonos acampam nas estradas e invadem fazendas. Os proprietários rurais se mobilizam para impedir invasões. A polícia intervém em algumas áreas. As divergências sobre o programa de reforma agrária provocam a demissão do ministro Nelson Ribeiro. Ele é substituído pelo prefeito de Cuiabá, Dante de Oliveira. 43 decretos assinados durante o ano assentam mais de 7.000 famílias em terras desapropriadas pelo governo. A reforma agrária é um dos temas discutidos na visita do presidente Sarney ao Papa João Paulo II no Vaticano. Depois da conversa, o Papa faz uma advertência. Não pode fracassar a reforma agrária no Brasil. Por quê? Porque é um problema de justiça social. É um problema do futuro da democracia que se deve defender. Basta. Em Portugal, o presidente Sarney se encontra com o presidente Mário Soares e recebe o título honoris causa da Universidade de Coimbra. Em Buenos Aires, o presidente Sarney se reúne com os presidentes Alfonsín da Argentina e Sanguinetti do Uruguai. Eles tratam de cooperação nuclear, integração econômica e dívida externa.
No Teatro Colón, a cantora Mercedes Sosa homenageia o presidente brasileiro com o hino às Américas. O presidente Sarney é recebido nos Estados Unidos com a pompa, o som e a cor dos espetáculos que o casal Reagan sabe oferecer aos seus convidados. Mr. Speaker, the President of the Republic of Brazil. Mr. President. O presidente brasileiro viveu alguns momentos emocionantes, como o discurso que fez na sessão especial do Congresso americano. Teremos que passar a pagar menos por algum tempo para podermos importar mais. Mas logo no início da viagem, nos jardins da Casa Branca, o presidente Reagan deu o seu recado. Os Estados Unidos não estavam satisfeitos com a política brasileira de informática e pretendiam tratar a questão da dívida externa com dureza. No dia seguinte, num encontro no café da manhã com o vice-presidente Bush e ministros brasileiros e americanos, o presidente Sarney voltou a ouvir a mesma mensagem numa linguagem ainda mais firme. Sem o FMI, não há acordo. Mas pelo menos o Brasil conseguiu convencer o FMI. Ficou acertado que o FMI fará uma visita de inspeção por ano ao Brasil. O FMI queria 2 visitas. Os bancos governamentais do Clube de Paris também concordaram com a visita única e agora só falta acertar a dívida com os bancos particulares, o que não é pouca coisa. Mas isso fica para 87. Mais uma vez, a monarquia inglesa, a mais rica de todas, produz para o mundo inteiro um espetáculo de pompa e de grandeza. Um espetáculo que só os ingleses sabem fazer. E que tem como tema a história eterna que homens e mulheres pelo mundo afora cultuam mais que qualquer outra. O romance que acaba em casamento. Um casamento real. Numa família que gosta de fazer dos casamentos a afirmação do encanto e da permanência da monarquia. Na abadia de Westminster, velha de 1000 anos, o príncipe Andrew e Sarah Ferguson disseram o sim diante de 300 milhões de pessoas. Os príncipes de Gales, Charles e Diana, o pequeno príncipe William, toda a família real, foram os protagonistas deste show. Amém. Amém. Que começou e acabou rigorosamente na hora marcada. No final, o símbolo pelo qual milhares de ingleses esperaram durante horas sob o sol de julho. O beijo na sacada do Palácio de Buckingham. E a partida entre pétalas de rosas para a lua de mel. As delegacias de mulheres ganham força. As vítimas ficam mais à vontade para denunciar violências, a maioria delas praticada pelos próprios maridos. Com as delegacias, muitos homens descobrem que a agressão à mulher pode dar cadeia, mas a violência continua. O povo sai às ruas para repudiar os crimes sexuais. No Rio, centenas de pessoas protestam contra a morte de Denise Benoliel. A estudante de 21 anos foi sequestrada, violentada e morta. Os criminosos, Ezequiel Luiz de Souza e Gilmar Luiz de Sá, trabalhavam no edifício onde ela morava em Ipanema e foram condenados a 25 anos de cadeia. Um mosquito, o Aedes aegypti, tira o sono do Rio. A epidemia de dengue atinge 600 mil pessoas na Baixada Fluminense. Em 2 meses, a doença se alastra pelo país. Até o exército entra na guerra contra o mosquito para evitar o pior, a febre amarela. Uma guerra de pouco fogo e muita fumaça. AIDS is hard to get. Em 1986, a consciência de que a AIDS é difícil de pegar, mas fácil de matar, toma conta dos Estados Unidos. O mundo inteiro chega ao final do século com 100 milhões de contaminados. Neste ano, acaba uma ilusão.
A AIDS não é uma doença exclusiva dos homossexuais. No final de outubro, o Dr. Everett Koop, chefe da saúde pública, convoca a imprensa para falar de morte. Ele afirma que 1,5 milhão de americanos estão infectados com o vírus da AIDS. A maioria não tem sintomas da doença e transmite o vírus para seus parceiros sexuais. We're talking about death here. We're talking about death. A AIDS, segundo o médico, ataca homens, mulheres e crianças. A medicina chega ao final do ano com alguns avanços. Uma nova droga, a AZT, aplicada exclusivamente em doentes com pneumonia associada à AIDS, dificulta a reprodução do vírus e dá ao paciente maior expectativa de vida. Uma vacina preventiva está sendo testada em macacos. A cura da AIDS, no entanto, ainda é coisa do futuro. Os americanos dão as mãos para combater a fome. A corrente humana atravessa 17 estados, quase 7 mil quilômetros. A campanha de mãos dadas usa o país mais rico do mundo para arrecadar 50 milhões de dólares para os americanos pobres e desabrigados. A República dos Camarões, na África, vive uma das piores catástrofes naturais dos últimos anos. No fim de agosto, 1.800 pessoas morrem asfixiadas por um gás venenoso vindo do fundo do lago Nios. O vazamento foi causado por uma explosão subterrânea que abriu uma fissura no lago. Poucas pessoas da região conseguem sobreviver. Em setembro, o plano começa a fazer água. A inflação, maquiada pelo congelamento dos preços e as alterações insignificantes dos produtos, eram o início do fim. Esse era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do Cruzeiro. Quando você vinha para o supermercado fazer suas compras, a cada dia, a cada semana, todos os meses, os preços iam aumentando. Você ia comprar um pacote de maisena, um mês depois era 15% a mais. Agora não. Nós estamos vivendo o Brasil do cruzado. O Brasil em que a dona de casa, na maioria das vezes, vai fazer a compra com uma lista da Sunab, com uma lista do governo, que fixou os preços dos produtos, que congelou os preços. Vamos ver aqui nesse supermercado se isso realmente está acontecendo. Leite Ninho, que é um produto fundamental para a criança. Os preços estão congelados? Se a gente abrir essa lista, nós vamos ver Leite Ninho e Pó Ninho, 14 cruzados e 75 centavos. 14 cruzados e 75 centavos. Quer dizer, o Leite Ninho está tabelado nesse supermercado, a maisena está tabelada e vários produtos que nós acabamos de conferir realmente estão tabelados em lojas, nos armazéns. Aparentemente, no Brasil do cruzado, o problema da inflação acabou. Mas não é este o único problema que a dona de casa vai ter pela frente. Por exemplo, o Leite Ninho, que está tabelado, até ontem não havia nesse supermercado. Chegou uma pequena remessa e cada cooperante desse supermercado só pode comprar 2 latas pequenas, porque também não existem aqui latas grandes de Leite Ninho. Mas não é esse o único produto que está faltando, não. Por exemplo, aqui havia chocolate granulado. Este é o último pacote de supermercado e não vai chegar mais, pelo menos, o que nós recebemos essa informação. Nesta prateleira está faltando cevada, mate-leão, na outra detergente, faltou carne, faltou leite, vários produtos não estão chegando na casa da dona de casa. E principalmente os remédios estão faltando. Por que isso está acontecendo? Porque as grandes empresas, os grandes empresários, diante do congelamento dos preços, estão deixando de produzir alguns produtos, não estão entregando para os fornecedores para pressionar que os preços voltem a subir. A senhora tem sentido falta de algum produto? Tem sentido falta de sabão para lavar louça, né? Sabão moreninha, o álcool, leite.
Tem vários. Existe um outro lado no pacote do governo. Começando de hoje, legumes já está faltando muito. Está faltando diversos cereais. Começando a carne também, já estão recorrendo. Eu não sei, diversos supermercados. Coisa que a gente quer que está na tabela, eles tiraram. Colocaram aqueles têm que 1 grama a mais, a menos, para poder colocar os preços que eles quiserem. O que está na tabela é difícil encontrar nas prateleiras. Existe um outro lado no pacote do governo, que é o problema dos salários. O que é que vai acontecer com o salário do trabalhador no Brasil do Cruzado? Quando a gente vivia no Brasil do Cruzeiro, você chegava no supermercado, quando você tinha o seu reajuste de salários a cada 6 meses, e com um sorriso na boca, salário no bolso, você enchia seu carrinho de compra e passava o abacaxi, passava o macarrão, comprava a farinha de trigo, comprava a cebola e voltava para casa enchendo as prateleiras e a mesa da tua família. Porém, com a inflação a 10, 15% ao mês, um mês depois, quando você voltava no supermercado, você já não saía mais com o carrinho cheio. Você tinha que deixar o macarrão, você deixava a cebola, você deixava o ovo, você deixava 15%, 10, 15% do seu carrinho no supermercado. No outro mês, o salário já não dava para comprar nem o que você tinha comprado no mês anterior. E você era obrigado de novo a deixar no supermercado mais 10, 15% do que tinha dentro do seu carrinho. E você ia tirando produtos que começavam a faltar na prateleira da sua casa e que começavam a faltar na mesa da família. 6 meses depois, com uma inflação de mais de 300%, o que é que sobrava no carrinho? Sobrava muito pouco. O carrinho saía do supermercado quase que vazio. Era o arroz, o feijão, uma ou outra fruta e muito pouca coisa na mesa do trabalhador. Era assim que o salário ia sendo corroído mês a mês no templo do Brasil do Cruzeiro, no Brasil da inflação. Não pode os trabalhadores pagarem o preço, pagarem a conta do combate à inflação. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar que os salários sejam confiscados. Nós não podemos aceitar que o carrinho do trabalhador fique na metade. Nós não podemos aceitar que a prateleira de casa, que a mesa da família, não volte a ter mais o carrinho cheio como teve um dia. A cor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. O gueto, a rua, a fé. Eu vou andando a pé pela cidade unida. O toque do afoxé e a força de... Um atentado no Chile. O presidente Augusto Pinochet vê a morte de perto. Foi no início de setembro, numa tarde de domingo, como mostra esta reconstituição. Um carro rebocando um trailer bloqueia a estrada. A comitiva do general Pinochet, que voltava a Santiago, para debaixo de tiros. Guerrilheiros escondidos no mato abrem fogo com bazucas e metralhadoras. A segurança do presidente responde. A Mercedes blindada do general resiste aos tiros e foge em marcha ré. O carro acaba conseguindo furar o cerco dos guerrilheiros. Cinco seguranças morrem no tiroteio. O general Pinochet escapou, teve apenas um ferimento leve na mão esquerda. Setembro Negro em Paris. Em 10 dias, 5 bombas matam 8 pessoas e ferem 160. Nem a central de polícia escapa. A vingança contra a prisão de 2 libaneses seria a causa do banho de sangue. O governo francês chega a oferecer uma recompensa de 1 milhão de francos, mais de 2 milhões de cruzados, por informações sobre os terroristas. Em outubro, um terremoto sacode El Salvador. Mais de 1000 pessoas morrem. Nas ruas, destroços e dor. A área mais atingida é o centro da capital.
Só nas ruínas deste edifício Rubem Dario, cerca de 300 pessoas ficam soterradas. Equipes de salvamento da França, Estados Unidos e Japão ajudam na busca de sobreviventes. Em meio a tanta desgraça, um momento de emoção. 3 dias depois do terremoto, um grupo de franceses tenta localizar ruídos nos escombros do Rubem Dario. De repente, consegue. Há uma pessoa viva lá embaixo. É uma moça. Marisol. Em novembro, outro terremoto violento atinge João Câmara, no Rio Grande do Norte. São 5 pontos e 3 décimos na escala Richter. Os prédios baixos da cidade evitam que a tragédia seja maior. Mais de 3.000 casas são danificadas. Uma criança morre. A maioria dos 30.000 habitantes de João Câmara abandona a cidade. Quarto round do plano cruzado. O boi sumiu, o ágio apareceu. Era o mais longo e desgastante episódio desde o início do congelamento de preços. Logo depois do plano cruzado, pecuaristas e frigoríficos acertaram o preço com o governo. O acordo nunca foi obedecido. O governo importou carne da Europa e dos Estados Unidos, mas a cobrança de ágio continuou. Açougues e frigoríficos eram a própria imagem da crise. O governo acabou aumentando o preço da arroba. O abastecimento melhorou por alguns dias, mas só por alguns dias. Ou nós fazemos esse plano dar certo, ou nós realmente temos que caminhar por um processo, como todos disseram até hoje, que era o processo recessivo. O governo resolve enfrentar os pecuaristas. O senhor não está entendendo. Esta missão já foi decidida. O senhor autorizando ou não autorizando, os bois serão embarcados. Sunab e Polícia Federal desapropriam bois em 3 estados do país. O abate aumenta, o abastecimento melhora, mas só por alguns dias. Enquanto luta pela carne, o governo ainda tem que ficar de olho em outras frentes. O consumo aumenta ainda mais. Os congestionamentos nas grandes capitais se transformam numa rotina. A procura por automóveis, mesmo com ágio, não para de crescer. É o 5º round. O governo anuncia o empréstimo compulsório no preço dos combustíveis e dos automóveis, que deve ser devolvido em 3 anos, e cria uma taxa extra nas passagens aéreas. Mas as medidas não foram suficientes para deter o consumo. A falta de produtos e a cobrança de ágio continuam. As importações diminuíram as reservas monetárias do país. Depois de 27 anos, o Volkswagen deixa de ser produzido no Brasil. O carro mais popular do mundo nasceu na Alemanha em 1936. Começou a ser fabricado no Brasil em 59 e logo ganhou um apelido carinhoso, Fusca. Foi até artista principal de um filme. O Fusca deixa a linha de produção com um recorde, 3.300.000 carros vendidos, e fica na lembrança de muita gente. O carro que eu conheci minha esposa hoje, foi o carro que eu fui no primeiro baile. Eu acho que todo mundo sentiu um nó muito grande no coração quando o Volkswagen realmente parou. Eu confesso que, apesar da barba, deixei uma lágrima cair, viu? É Lula na Constituinte, é Lula na Constituinte. Todo mundo já brincou, sabe, hoje não brinca mais, mas a pessoa da minha idade, da minha geração de 40 anos, todo mundo já brincou uma vez de pau de sebo.
E a vida da classe trabalhadora é mais ou menos que nem um pau de sebo. Se coloca uma prenda bonita lá em cima, quer dizer, na fábrica é o salário teto. Na fábrica é o patrão, quando o trabalhador vai entrar para trabalhar, ele fala assim pro trabalhador: olha, você vai entrar com tal salário, porque tem o piso, que é o mínimo, e tem o teto. Ele fala pro trabalhador: olha, você vai entrar no piso, em qualquer profissão, mas se você for um trabalhador que trabalha muito, se for um trabalhador que faz hora extra, se for um trabalhador bem comportado, você tem chance de chegar ao teto. O teto tá lá em cima. Às vezes ninguém ganha, aquilo é só, sabe, para efeito de conseguir aumento no CIP, que o governo utiliza para aumentar a média salarial da empresa. Aí tem que ficar tentando subir no pau de cima. Não, e aí o trabalhador fica com a ilusão de que vai chegar naquele teto. Aí o desgraçado trabalha 1 ano, trabalha 2 anos, faz hora extra, é um cara que não falta nenhum dia no serviço, é um cara que, sabe, produz que nem um cavalo. Aí ele vai aumentando um pouquinho. Quando ele pensa que ele vai chegar no teto, pá, a empresa manda ele embora e ele vai ter que começar tudo de novo na outra fábrica. No calendário da ecologia, 86 carrega também outra marca triste. Este foi o ano em que o homem matou o rio Reno. Este que é o mais importante rio de toda a Europa Ocidental. A história começa com um grande incêndio, na noite do dia 1º de novembro. As chamas tomam conta do depósito de produtos químicos da Sandoz, na margem esquerda do Reno. Os bombeiros despejam mais de 30 mil litros cúbicos de água sobre os produtos químicos e agrotóxicos estocados dentro do armazém. Apagam o fogo, mas a água, misturada com toneladas de venenos e elementos químicos perigosos como mercúrio, escorre para o Reno. A mistura tóxica, tingida pelos corantes que estavam no depósito, viaja rio abaixo e mata 90% da vida nos primeiros 300 quilômetros do rio. Envenena a água que abastecia dezenas de cidades alemãs. Extermina 440 mil quilos de enguias. Levada pelo rio, contaminou a França, a Alemanha e a Holanda. Especialistas dizem que vai levar pelo menos 10 anos até o rio voltar ao normal. Se o nível de vida pudesse ser medido por um relógio biológico, os ecologistas dizem que, em 86, o relógio do Reno atrasou 20 anos. Quando nascemos fomos programados a receber de vocês. Nos empurraram com os enlatados de USA, 9 às 6. Desde pequenos nós comemos lixo comercial, industrial. Mas agora chegou nossa vez. Somos os filhos de voto legítima de vocês. Somos os filhos da revolução. Somos porque sem religião. Somos o... A eleição da Constituinte. Quantos anos o senhor esperou para ser eleitor? Até o momento esperei 52 anos, que é a minha idade. Meu filho foi achado agora, na hora. Confiando em Deus, eu vou recebê-lo agora. Dei meu voto e tá dado. E não é desmanchado. Ficou com o alfabeto, ficou para quem sabe a leitura, ficou para toda a nação. Agora todo mundo pode votar? Pode. O senhor ficou feliz, seu Manuel? Tá, eu tô no reino do céu, minha filha. Presidente, depois desse voto, a democracia está mais forte? Não com o meu voto, mas com o voto de todos os brasileiros que, neste momento, em todos os lugares do país, estão exercendo esse dever fundamental da cidadania. O voto é muito importante para a Constituição. Por isso eu trago a viola no dia da eleição e voto para os candidatos da grandeza da nação. A eleição dos governadores e da Assembleia Constituinte fez a política do Brasil em 86. O eleitor ganhou título novo, o analfabeto votou pela primeira vez. Os brasileiros tiveram muitos partidos para escolher, mas só um deles, o PMDB, escreveu o capítulo maior da história política de 86. O PMDB do Dr. Ulisses começou o ano desconfiado do governo do presidente Sarney. O PMDB não gostou dos ministros que o presidente escolheu. Mas os caminhos do PMDB e do governo se cruzaram, e o cruzado acabou virando a grande bandeira eleitoral do partido do Dr. Ulisses. Os velhos e os novos partidos gastaram muito dinheiro para ganhar o voto. Mas o eleitor seguiu mesmo, foi o recado do coração e da discussão. Vamos chegando. Bem, o Jornal Favelão está fazendo uma matéria sobre a Constituinte, da importância da Constituinte agora nessas eleições.
acho que vai depender muito do nosso voto. A gente tem que escolher mesmo, para saber votar. A gente votando pela primeira vez agora, tendo representantes da gente lá na Constituinte, a gente vai poder exigir desses camaradas. 70 milhões de brasileiros deram voto na urna. Foi mesmo eleição histórica. Há 40 anos que o Brasil não elegia uma Assembleia Constituinte. Pena que a emoção maior tenha ficado por conta da eleição dos governadores. No cenário da Câmara, daqui a um mês vão entrar os 559 constituintes. Não vai haver cadeira para todo mundo, mas em compensação não vão faltar problemas. É que os novos constituintes têm pela frente uma missão muito difícil. O país espera deles uma Constituição que dure mais do que as outras e que represente, ao mesmo tempo, o desejo de mudança da maioria dos brasileiros. Eu espero que a coisa melhore muito, viu? Espero que eles façam uma lei que realmente represente os trabalhadores. Ser uma pessoa que conhece as nossas precisões. E para ajudar o presidente, fazer um Brasil bom. Passam as eleições e chega o 6º round, o mais difícil de todos. O governo aumenta os preços de vários produtos, do combustível ao açúcar. Desta vez as críticas são fortes. O ministro Dilson Funaro pede demissão. O presidente Sarney não aceita. Surge um fenômeno no mundo do boxe. Mike Tyson, aos 20 anos, é o novo campeão invicto dos pesos pesados. Venceu 28 lutas, 26 por nocaute. Tyson, 1,80 m de altura, 89 quilos, ganha o título nesta luta. Veja o cruzado fulminante de Tyson que leva o adversário à lona. Mas foi outro tipo de cruzado que teve mais impacto no Brasil. O Cruzado 2 provoca manifestações reprimidas pela polícia em Brasília. Há tumulto, alguns carros são incendiados, lojas e bancos depredados. Na televisão, o presidente Sarney defende o Cruzado 2, afirmando que as mudanças eram necessárias. Não cresceu como o país necessitava. Nós não podíamos deixar que esse problema se agravasse. Para evitar que chegássemos a uma situação sem volta, resolvemos, mesmo com os riscos das reações que estamos tendo, enfrentar o problema, a fim de evitar dificuldades maiores para o Brasil, perecendo as conquistas do Plano Cruzado. Lutar contra a inflação não é fácil. A maioria, depois dos primeiros rounds eufóricos, já olha o adversário com mais cautela e preocupação. E há também gente que vê essa luta com humor, como o cartunista Chico Caruso. Ele conta em 3 atos a história do Cruzado. Em 1986, precisamente, onde teria ocorrido aqui, nessa famosa esplanada dos ministérios, um assunto que ficou caracterizado nacionalmente, conhecido como o famoso badernaço. Na tarde do dia 27 de novembro de 1986, entidades sindicais e demais setores organizados de Brasília se dirigem para a esplanada dos ministérios para a realização de uma passeata e manifestação pública contra a situação econômica do país. O que era para ser um ato pacífico foi transformado numa arena de guerra. O regime militar, ainda presente em algumas instituições do governo, através da polícia e o exército, repreendeu com todo rigor os manifestantes que reagiram de forma contundente. O dia 27 ficou conhecido como o dia que não acabou.
a ditadura civil que aí se instalou. Queremos democracia, queremos um trabalhador no poder. Foi o seguinte, nós preparamos uma manifestação pacífica, ordeira. Nós programamos para sair ali debaixo da rodoviária às 14 horas e numa caminhada até o Congresso Nacional, que seria para a gente fazer um protesto contra o pacote econômico que o presidente Sarney tinha baixado. O objetivo dessa manifestação foi a expressão do protesto, né, dos sindicatos de trabalhadores de Brasília e da população em geral, que viu a promessa ou viu o plano cruzado que congelava salários, que congelava o preço das mercadorias, né, que foi usado como um grande plano, né, para fazer eleger os candidatos vinculados ao governo. Aquela massa se aproximou do Palácio e aí a ideia era protestar já até na porta do Palácio. Aí o Exército fez uma barreira, a polícia, a tropa de choque fez uma barreira no Exército mais atrás, eles tudo com metralhadoras, baionetas, tudo escaladas, né? E a tropa de choque mais na frente. E aí começaram a jogar bomba de gás lacrimogêneo em cima das pessoas. E as pessoas começaram a arremessar pedras e pegava as bombas e jogava de volta, assim. Pegava a bomba, caía aqui, pegava a bomba e jogava de volta em cima da polícia, né? Alguns companheiros se feriram, né, com esse processo, né? Pegava a bomba, antes dela disparar, jogava em cima da polícia. Aí foi a hora que chegou um carro de som, era o único carro de som que a gente tinha em Brasília nesse tempo, era um carro do Sintel, chamado Boca de Ferro. Ele chegou todo enlonado, né, escondido, aí ele passou pelos cordões policiais, aí eu assumi o comando do carro e consegui controlar a manifestação. E o que nós pudemos perceber foi que havia notoriamente a infiltração, né, de agentes policiais nesse movimento. Né? Então aqueles que atiçavam aqueles segmentos mais irritados, né, vamos dizer, mais predispostos a uma confrontação com a polícia que já tinha tomado as cercanias do Palácio, do Planalto, do Congresso Nacional, né? Então percebia-se nitidamente, né, o atiçamento ao confronto, né, por parte de pessoas que eram absolutamente desconhecidas do movimento sindical. Todas as entidades sindicais organizaram suas categorias para estarem aqui numa manifestação pacífica contra o Plano Cruzado 2. Como houve um tumulto, iniciou-se um tumulto lá e foi controlado pelos organizadores do encontro, nós fomos chamados a ir até o Ministério da Fazenda. Chegando no Ministério da Fazenda, e ali estava a maioria dos professores, até então as outras categorias estavam em frente ao Congresso Nacional, nós estávamos só os professores sentados na grama do Ministério da Fazenda, esperando a audiência com o ministro Funaro, né, para colocar lá a pauta, as nossas reivindicações. Os lugares que a gente olhava estava lotado de polícia e a gente percebeu, a gente que já tinha uma certa experiência do movimento, nós percebemos que a polícia vinha para bater. De repente, eu não sei por que motivo, a Polícia Militar resolveu evacuar as pessoas que estavam em cima do Congresso Nacional. E dali começou a pancadaria. Gente correndo para tudo quanto é lado, polícia para tudo quanto é lado também, agredindo todo mundo. E aí eu comecei a fotografar. Eu dei muita sorte porque eu estava com uma bolsa bem discreta, que não era uma bolsa característica de fotógrafo. Então eu puxava a minha câmera dessa bolsa, fazia 3, 4 fotos e guardava ela de novo. Esse foi um dos motivos pelo qual eu não fui agredido, porque todos os profissionais de imprensa que estavam aqui naquele dia teve seu equipamento quebrado e teve agressões. Então até a gente sair do lugar ganhava muita pancada, então nós apanhamos muito. Eu lembro que uma companheira nossa que foi da Escola Paroquial de Planaltina, ela caiu, né, e os cavalos não davam trégua, caiu, era pisado. E eu saí arrastando, logo em seguida, tinha um professor lá de Sobradinho que foi espancado e jogado dentro do camburão, né,
pego pelo fundo das calças. E espancado e a porta ia fechando em cima, na cabeça, aquela coisa louca. Vai! Vai matar o cara, sai da frente aí! Vai matar o cara, rapaz! Filma, sai da frente aí, cara! Sai, vem! Filma! O que, cara? Fala, bem no trabalho, O que mais marcou nessa trajetória, além da violência policial, além das pessoas sendo pegas, apanhando, empurradas, foi a visão quase que dantesca, quase como se fossem elefantes gigantes, dos famosos tanques urutus avançando contra a multidão. A grande pergunta que se fazia naquela ocasião é o que se pretendia, né? A quem aproveitava aquela violência, vamos dizer, aquele descontrole de uma manifestação que originariamente era pacífica e ordeira. Já estando realmente revoltado, estando realmente com os nervos à flor da pele, veio fazer a manifestação aqui. Me parece que havia infiltrado entre essas pessoas já organizados, me parece que talvez de direita, inclusive até com um tipo de camisa, um tipo de cor no qual eles se identificavam, e que eles teriam pego essas pessoas e incentivado, criado uma forma de nervosismo, de incitação, para que o povo que já estava realmente com os nervos à flor da pele fosse incentivado, e aí ocorreu esse famoso badernaço. E aí tem um detalhe interessante: a Polícia Civil do Distrito Federal pegou mais de uma dezena, se não me falha a memória, foram 27 viaturas, e colocou perfiladas debaixo da rodoviária, sem ninguém vigiando elas, sem motorista, sem ninguém, e essas viaturas começaram a pegar fogo. As pessoas que estavam na rodoviária, que não tinha nada a ver com o movimento, começaram a se deslocar lá para o lado do ônibus. Eu sabia que era alguém que não era do movimento. Então, nesse momento é que eu percebi, né, eu acho que a direção do movimento já havia percebido antes, mas nesse momento foi que eu percebi que havia infiltração no movimento para descaracterizar, né, o que a gente queria. O que a gente queria era reivindicar, era fazer nosso movimento como sempre fizemos em Brasília. Tudo que tivesse em pé, as pessoas iam derrubando. Viraram um ônibus, mais ou menos aqui, uns 500 metros. Depois atearam fogo. Atearam fogo numas viaturas que estavam estacionadas na rodoviária. E muita gente sendo agredida, e uma correria infernal. A gente não sabia para que lado que a gente podia correr para se sentir um pouco seguro, porque me parece que estava uma insegurança total. Esse badernaço tomou esse nome não pelas pessoas que vieram aqui de forma pacífica. Foram as pessoas infiltradas de direita que levaram o povo a uma coisa ruim, a uma coisa negativa, e a imprensa também negativa, e a imprensa também que analisou de forma totalmente errada, que deu esse nome que foi considerado pejorativo, feio, chamado de badernaço. Inclusive nome esse que vingou a nível nacional, infelizmente, lançando essa pecha, essa mancha sobre Brasília.